Os maiores segredos de Five Nights at Freddy's ainda não resolvidos. Quero trazer esse negócio que parece interessante. Nosso queridíssimo Fazne, fazia tempo que não aparecia aqui no canal. Vou deixar pra vocês conferirem na descrição. E aí eu gostaria de trazer os vídeos da galera também. A galera vai trazendo bastante coisa de Five Nights at Freddy's, né? Muitas dúvidas e muitas coisas. Então, talvez a gente vai fazer uma linha nova de histórias ou pequenas histórias ou coisas interessantes que ainda tem em Five Nights at Freddy's. Tem muita coisa pra falar. E se vocês quiserem, a gente pode trazer também até os vídeos da galera, né? Só mandar aí que é nóis. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Vamos começar por esse aqui pra ver se é realmente grandes mistérios e o que a gente pode acrescentar. Claro que é aquela coisa, eu vou pausar. Se precisar também, edito, põe as coisas na tela, aquela coisa toda. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tamo junto. Vamos lá, sem mais enrolações, foi. Muitos e muitos mistérios até hoje que ainda não foram solucionados. E olha lá, totalmente, pelo menos. Mas se você acha que eu vou tentar resolver os mesmos mistérios de sempre, porque, pasmem, essa ideia de vídeo não é nem um pouco original. Você está um pouco enganado? Agora vocês vão conhecer mistérios realmente grandes de FNAF. Nada de o que tem na caixa do FNAF 4, ou se o Golden Freddy tem 2 almas, nada disso. Mas esses são os maiores! Tô brincando, mistérios misteriosos como qual era pra ser a história original do Security Breach. Eu acho que grande parte das pessoas já sabem o que aconteceu com o Security Breach. Deixa gostei, se inscreve aí mas também. Para aquelas que não Lembrando sabem, o link na descrição. Basicamente o Scott revelou na entrevista com Dalco em 2024 que ele não contou a história do jogo para Steel Wool, pois, segundo ele tinha ficado com medo de acabarem vazando toda a história ao público. Porque, como eles estavam trabalhando em casa, né, 2020, pandemia, o Scott ficou com receio de acabar vazando a história e estragar a experiência do povo. Então, por causa disso, ele... Peraí, deixa eu ver se eu acho esse trecho para dar contexto. Acho que é importante nós darmos contexto para as pessoas, peraí. Vamos lá, ó. Tá aqui, você está feliz com o lançamento do Security Breach, né? Esta é a pergunta. Deixa eu ver se a gente tem aqui, pelo menos, dar uma traduzida para vocês aqui. When it first came out? Security Breach, there's a really big story behind that. That was definitely a challenging period, and a lot of things just didn't align up perfectly for that, and there were a lot of reasons for that. I mean, obviously, I hear lots of studios and things kind of blame COVID for stuff, but there is a reason for that. COVID took well-structured work systems and suddenly scattered them and expected the work to continue to flow. And it just doesn't work that way. From my understanding, I'm pretty sure most, if not every, member of Steel Wool got scattered across the country and were trying to just carry on with the workflow. And it was just really difficult. I think that's really the only example when my idea of how a game was going to go was misaligned with how things were going with Steel Wool. Bom, aqui, novamente, eu deixei o trecho e, novamente, o que aconteceu foi, pela pandemia, eu tô repetindo praticamente o que o Scott falou, pra ver se encaixa na cabeça da galera. Tá aí, ele falou que pela pandemia aconteceu um desalinhamento entre a ideia que o Scott Calton tinha pro Security Breach e o que a Steel Wool realmente fez. Vamos lá. And I had a specific story for this in mind. Okay, for Security Breach, I really did. I had a very specific story in mind, and it is very different than the one that got in the game. And I think a part of that is the way that I conveyed that to Steel Wool, because what I was trying to do was I was trying to tell Steel Wool to do specific things throughout the game. Put specific items in specific places, have specific characters do certain things, meanwhile not telling them what the story plot was. Because in my head, I was thinking, okay, when people find this, they will connect this to this to this, and it will all be revealed. And I thought I could do that without telling Steel Wool the story plot. E tá aqui, novamente, da boca do Scott Calton falando. É bizarro ter que fazer isso. O Scott Calton falando. Ele tinha algumas ideias, ele ia colocar as coisas pra Steel Wool conectar, mas, novamente, não funcionou da mesma forma porque ele tá falando. Ele não contou o enredo e o plot pra Steel Wool.
né? Que eles estavam separados em vários cantos do país. E, enfim, ele achou que fazendo desse jeito ia funcionar, né? Mas não funcionou. That didn't work out very well because não they funcionou got all bem. of these pieces and they thought it was their job to connect them in a way that made sense. And so really what you ended up having were the same pieces, but telling completely different stories. And since I was trying to kind of tell a specific story with mine that went a certain direction, they were taking pieces I didn't fully understand and trying to craft a story out of them. And again, I don't blame them for that. I blame myself for that because I guess what I should have done is just said, hey, here's the story. Here's why these pieces are here. Here's how they're supposed to connect. And I can give you a really easy example for this. And I'm hesitant to say this because I don't like messing with the lore. But I think in this case, it's okay. When it comes to Burn Trap, originally, Burn Trap was never supposed to move. He was supposed to just be something you saw in the corners, or like if you were walking past machinery, you might be able to peek in between two things and see him in the corner or propped up against a wall, almost like a some kind of decaying movie prop, and you never fully understood what his purpose was. And he had Então, olha lá, vou deixar o homem terminar de falar. had a very specific purpose, and I'm not going to say what that purpose was, but realistically, he never moved. Well, obviously, that's not what we got in Security Breach. In Security Breach, we got a capsule opening and purple smoke flowing out and him climbing out and coming to get you. And so it's just not quite the same thing. So, but anyway. Mas, ó, aí é uma coisa que também eu faço essa pergunta até de uma certa forma meio capciosa, talvez. Porque se não era do jeito que era pra sair, por que saiu ainda do mesmo jeito? Tipo, você não é o homem FNAF? Você não é o homem por trás de FNAF? Você não é o cara por trás dessa franquia? É senhor Scott Calton! Não é você? Enfim, complicado, né? It didn't turn out the way anybody wanted, but hey, whenever that happens, just like whenever I stepped in it a little bit with FNAF World, me and Steelwool got together. We were like, look, all that matters now is making things right by the fan base. That's all that matters. We all had the best intentions going on. We all wanted to make a good product, and we went in and we made Ruin for it, and I hope that redeemed the game. And ele tá falando que o Ruin redimiu o jogo e tal, enfim. Aí já praticamente pra próxima feel pergunta. like it did because I think it was really great. And anything that we do going forward that continues that story or has those same themes, I think we're just going to be in a much better situation to continue on. Bom, aí vai pra outra pergunta e tudo mais, mas é só isso mesmo. Eu mostrei pra vocês o contexto. A pergunta, o que foi feito, se ele tá feliz com o Security Breach, e ele responde a respeito da história do Security Breach. Eu já trouxe esse vídeo no canal, né, trazendo tudo o que aconteceu e tudo mais, envolvendo o Security Breach, né, trazendo, né, essa entrevista já traduzida pra vocês. Então, o que acontece basicamente é que tem ainda algumas pessoas que gostam, cara, de ir até contra o que o próprio Scott Calton falou, e aí eu fico assim, cara, faz o que você quiser da sua vida, você pode me xingar, falar o que for, mas tá aqui o próprio homem falando que a história que foi trazida no Security Breach, os pedaços da história que foram colocados, não estavam alinhados com a ideia que o Scott Calton tinha em mente. Ou seja, o Scott Calton passava o item e ele achou, não, a Steelwool vai conectar os pontos. E a própria Steelwool acreditou, tá, é o nosso trabalho então desvendar a história, né, do jeito que a gente achar melhor. E aí, então, agora voltamos para o vídeo do Fazli, agora que vocês têm um contexto, vamos continuar aqui. Ele contou em partes a história do Security Breach para a Steelwool, e o resto, eles que se virassem para descobrir. Então, Novamente. Pois bem, a culpa do Security Breach ter uma história meia boca é 80% do Scott. Eu entendo um pouco do lado dele, de não querer vazar a história e tal. Não, perdão, eu não acho que é só 80%, eu acho que é 100% culpa do Scott. Ai, mas é Steelwool, não sei o que. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre desenvolvimento de jogo. Se você não é claro o bastante pra falar o que é cada coisa do seu jogo para as pessoas que estão trabalhando nele, você tá cometendo um péssimo trabalho, você tá fazendo um péssimo, né? É que nem, eu tô comparando com o que a gente tá fazendo, eu tô fazendo um jogo. Eu já falei pra todo mundo, falei, gente, o tal personagem é isso aqui. Pô, mas eu falei assim, não, gente, é isso aqui, a gente não vai mudar. Se a galera descobriu, se a galera achou, não tô nem aí. Bola pra frente, né? Eu só vou continuar falando e vou continuar trazendo e vamos que vamos. Vou seguir o cronograma. Deixa a galera pensar o que quiser, né? Que a gente já soltou alguns ARGs, soltou algumas coisas aqui no canal. Então, tipo assim, a galera tá fazendo um monte de teoria, inventando um monte de coisa e tal. Eu falo, galera, eu só vou soltar e vocês vão
vão se divertir, é isso que eu quero, né? Mas pra galera da minha equipe, pra galera que tá trabalhando comigo, tá fazendo as coisas do jogo, eles sabem o que que é. Eles têm noção do que é cada coisa. E é bizarro que eles veem a teoria do pessoal, eles começam a dar risada. Eu falo assim, deixa, só não responde, deixa pra lá. Então, novamente, eu acho que é 100% culpa do Scott, porque é como se não, toma essa peça desse quebra-cabeça, toma isso aqui, toma isso aqui, toma isso aqui. Se vira pra juntar a história toda. Como que a Steel Wool vai adivinhar o que tem que pôr, o que tem que fazer? Como que a Steel Wool vai entrar na mente do Scott Cawthon pra saber cada pedaço da história? Não tem como, pessoal. É impossível. É bizarro. Mas, mano, daí de tantas possibilidades que ele poderia fazer pra contar a história para Steel, ele escolheu logo a pior delas, que é não contar. Mas, enfim, esse foi o triste caso que aconteceu com o Security Breach, de forma bem resumida, porque ainda há muitos detalhes. Mas, se o Scott não contou a história completa para Steel, significa que ele sabia qual era a história do jogo, ou melhor, a história original do Security Breach. Vamos começar com algumas evidências para montarmos nossa teoria de qual era para ser a história original do Security Breach. Vamos lá. Para início de conversa, provavelmente a história do Security Breach já estava sendo pensada desde 2019, no Help Wanted 1. Até porque o grande plot do Security Breach é justamente da Vanessa ser aquela mesma beta tester do Help Wanted. Mas, acima de tudo, precisamos lembrar que o jogo não seria totalmente vinculado à lore. Na verdade, o Security Breach seria um jogo sandbox, ou seja, focado apenas em sobrevivência de mundo aberto, sem uma história centralizada. Até por isso que uma das coisas descartadas do Security Breach era um modo de jogo. A história só foi acrescentada depois. Mas bem, eu acho que a parte mais reveladora que nos ajuda a montar a história do jogo original está nos trailers de 2020 e 2021, pois quando assistimos a esses trailers, notamos que há muitos e muitos elementos que não estão presentes na versão final. É verdade. Mas a principal delas é da Vanessa conversando com o Gregory, enquanto no jogo ela só tem 2 linhas de fala. Gregory, we can get you out of here. You and me together. They won't stop hunting you. None of them will stop hunting you. E aí uma coisa que é meio bizarra, que a gente tem até dos próprios livros, é que o GGY, que é do Tales from the Pizzaplex, ele traz um outro paralelo que Gregory e Vanessa já se conheciam. Gregory e Vanessa já tinham algum tipo de relacionamento. Depois, quando você vai rever aqueles CDs que tem no Security Breach, você olha e fala, tá, mas é estranho, porque parece que estão falando com 2 pessoas diferentes. E agora a gente tem a noção, um é o Gregory e outra a Vanessa. E de alguma forma os 2 se conhecem. É até mostrado no GGY. Só que no jogo, não é tão claro mesmo que os 2 se conhecem. Eles deixam isso meio vago. Então, e aqui dá pra ver que a própria Vanessa trocava ideia com o Gregory. Então, eles iam ser alguma coisa que se conversa. O que a gente tá tentando conectar e mostrar pra vocês é o quê? Tem até as histórias do Candy Cadet, que depois veio no Ruin e veio no Help Wanted 2 também, mostrando a mãe e um filho acharam um bicho. A mãe e o filho acharam um negócio escondido no mato. A mãe e o filho acharam não sei o quê. É justamente pra falar que Vanessa e Gregory, eles estavam juntos de algum jeito, né? Talvez o Gregory acabou achando coisas demais e a Vanessa acabou entrando nessa bagunça toda por conta do Help Wanted, e o Gregory por ser um moleque extremamente curioso. Só que o jeito que eles pintaram o Gregory depois é um moleque desgraçado, um moleque que não se importa com nada e quer acabar com tudo e quer destruir tudo, e não tem uma motivação tão aparente, a não ser que ele quer destruir todas as coisas. Eu lembro de uma entrevista da Steel Wool na época, que eles quiseram fazer o paralelo, onde o Gregory é o destruidor e a Cassie é a reconstrutora, é que quer reconstruir as coisas. O que é um pouco complicado, porque a gente vê também que o Gregory, até no próprio Ruin, né, ele tenta ajudar a Cassie, ele vai lá, não, você é minha amiga e tal, não sei o quê. O que é um tanto quanto esquisito. Porque se ele é pra querer acabar com tudo e usar as pessoas, o moleque é um completo de um desgraçado. No GGY também é pintado da mesma forma. No jogo é do mesmo jeito. Mas a Vanessa tá querendo fazer alguma coisa pra ajudar e proteger esse moleque que é tão marvado. Vamos continuar aqui. A gente já vem pra concluir. We have to get you out by morning. Então, com base nos diálogos da Vanessa com o Gregory, podemos subentender que a Vanessa ajudaria o Gregory a sair do Mega Pizzaplex. Porém,
algo que entra em conflito com a nossa teoria é que no primeiro teaser do jogo, onde dá pra ouvir claramente a voz do Glamrock Freddy, ele também está ajudando ao Gregory. Gregory, be still. I think she's found us. Eu estive pensando sobre esses dois trechos e a minha teoria é a seguinte. O Gregory estaria preso no Pizzaplex e a Vanessa ajudaria ele a sair de lá, até porque ela é a segurança do local. Mas o Gregory acaba descobrindo que a Vanessa está infectada com o vírus do Glitch Trap e assim ele descobre que ela é uma psicopata. No caso, ele descobre que ela é a Vene. O Gregory, agora assustado com essa notícia, descobre de alguma forma que o Glamrock Freddy não estava completamente contaminado pelo vírus do Mimic, por causa do seu modo de segurança na hora do show. E é daí que voltamos ao diálogo Boa da Vene teoria. no primeiro teaser do jogo. A Vanessa tem duas personalidades. A primeira, que é a Vanessa boa e normal, e a outra é dela já contaminada. Tá escrito a Obey Vene. ainda embaixo, bota fé. Nesse momento, a Vene queria matar o Gregory, a partir da personalidade da Vanessa, e o Glamrock Freddy estaria protegendo o Gregory dela. A história original do Security Breach provavelmente seria completamente diferente da versão final, até porque no jogo parece que o Gregory não conhece a Vanessa. Há muitos outros detalhes a se comentar, como o Burn Trap ser uma sombra que aparece do nada, as milhares linhas de fala que foram descartadas do Glamrock Freddy e da Vanessa, principalmente. Mas, caso você queira ver tudo o que rolou com Security Breach, assista esse vídeo daqui que eu fiz há uns aninhos atrás. A qualidade dele não é das melhores, e eu recomendo que você escute só com um lado do fone. Mas mesmo com milhares de evidências, a história original de Security Breach pensada pelo Scott Calton desde 2019 permanece um mistério até hoje. É um mistério e não é tanto. Vamos só comentar. Não é tão misterioso mais, né? Porque assim, dá pra ver que até o próprio Scott Calton falou na entrevista que eles consertaram isso com o Security Breach Ruin. Eles trouxeram mais alguns detalhes, e aí veio o Help Wanted 2 com mais alguns detalhes, trazendo de novo. E aí parece que a ideia realmente que tava no GGY, que é daquela história que Gregory e Vanessa já se conhecem, é o que ficou mesmo. Só que isso não foi transportado direito pro Security Breach, porque a Steel não entendeu direito que era pra eles fazer esse plot twist, talvez, de que era pra em algum momento o Gregory descobrir que a Vanessa era a Vene e que a Vene também tava andando pra cima de todo mundo e tudo mais. O problema é, a Vene, ela teve um péssimo tratamento no Security Breach. E aí eu não sei por que os caras simplesmente tomaram a decisão de fazer ela aparecer muito pouco. O que mais aparece, o que fica mais evidente são os Glamrocks toda hora. Só que deveria ter uma cena, uma parte pelo menos, de que é a Vanessa que vê o vírus, né, e tudo mais, e tá como Vene, e aí ela tá infectando os animatrônicos mesmo. Ah, Cor, mas isso tem lá naquele final do Princess Quest e tal, não sei o quê. Sim, tudo bem, eu concordo com você. Só que eu acho que deveria ter uma outra parte mostrando isso mais forte durante o jogo. Durante o jogo, a Vene, a Vanessa prende o Gregory naquela sala de segurança, depois aparece a Vene, e aí a Vene não faz mais nada quase direito, ela aparece raras vezes. Mas já fica subentendido, não sei o quê. Pessoal, eu acho que a gente tem que parar um pouco com o subtexto, porque é o subtexto que mata, e é o subtexto que matou o Security Breach, porque nem os próprios desenvolvedores estavam entendendo o subtexto. Subtexto pra entender o quê? Tem a parte principal e você mostra o negócio na tela, e o negócio da tela é praticamente tudo que tá sendo, assim, colocado, meio que diferente do que tá escrito nos livros ou até nas sequências futuras. Aí fica essa interpretação meio aberta. Então, se era pra ser essa coisa de você ter o plot, bota o plot, beleza, Vanessa Vene é a mesma coisa. A gente já viu que aparece aquele easter eggzinho, tá, não sei o quê. Tudo bem, a gente encaixou a ideia, mas eu acho que poderia mostrar o tal vírus agindo melhor. O tal vírus que infectou a cabeça da Vanessa, da Vene. Você sabe que tem alguma coisa de errado, mas ela não tá tão clara. E aí, quando a gente percebe, é só realmente nos finalmente mesmo. E agora com as futuras sequências que a gente consegue entender melhor. Que tem realmente uma coisa acontecendo ali. Só que o que quebra muitas pessoas é Gregory e Vanessa praticamente não se conhecem no jogo do Security Breach. Mas nos livros e nas sequências fica mais evidente que os dois se conhecem mesmo, né? São realmente
juntos, e o próprio Ken de cadete também. Talvez, aí a galera fala, mas como assim juntos? Tipo, eles estão do mesmo lado da história, eles já se conhecem, são amigos, ou a Vanessa acabou descobrindo algo do Gregory, Gregory descobriu algo da Vanessa, e aí fica nesse negócio, tipo, um meio que, sabe, é um moleque que sabe muita coisa, meio, Stranger Things das ideias, que tipo, tem o Hopkins lá, né, né? Hawkins é o nome da cidade, errei. O xerife Hopper, que tem as coisas e tem amigo da criança, tipo, igual a 11, por exemplo, e a 11 tem cheio de segredos, sabe? Eu acho que era meio isso que eles tentaram fazer, mas acabou não dando muito certo, e aí eles acabaram polindo melhor essa ideia da Vanessa e do Gregory realmente já se conhecerem tanto nos livros quanto nas sequências futuras, e quanto que eles já tinham um conhecimento sobre o Mimic, e que eles já sabiam do que estava acontecendo. Então, eu acho que é isso que dá pra tirar realmente do Security Breach, que seria realmente, né, o grosso da parada. E tem muitas outras coisas que nem o próprio Scott Cawthon falou, não era pro Burn Trap nem andar. Por isso que a gente até descarta que o Burn Trap é canônico, né? Tipo, ele é só uma possibilidade, não um negócio de factum, né? O William não ficou apodrecendo por 30 anos. Essa aqui é das boas, hein? Na descrição do FNAF 3, é dito que o jogo se passa 30 anos após o fechamento da Freddy Fazbear's Pizza. Porém, o que muitas pessoas acreditam é que William Afton ficou apodrecendo por 30 anos, o que não é totalmente verdade. Mas vamos com calma. Nos minigames do FNAF 3 é mostrado Purple Guy quebrando os animatronics na pizzaria do Follow FNAF 1. me! Mas um detalhe muito importante é que há barricadas na pizzaria, provavelmente porque esse é o hall principal de entrada e a pizzaria já está abandonada. Mas lembrando, na descrição do jogo diz que ele se passa 30 anos após o fechamento da Freddy's, e pelo layout da pizzaria, podemos concluir que o local já estava fechado a essa altura. Que o William morreu na pizzaria do FNAF 1, isso é um fato mostrado no próprio minigame, mas é daí que usamos um pouquinho do filme e a lógica para estimar o ano em que o William morreu de verdade. Primeiro que, provavelmente nesse meio tempo, ele ficou estudando pra caramba o negócio da agonia e dos remanescentes. Até por isso que ele foi destruir os animatronics, para injetar a agonia dos animatronics possuídos pelo MCI em estado líquido nos Phantimes. E se o Sister Location se passa em 95, podemos concluir que o William Afton morreu entre 95 e o ano de inauguração da Fazbear Frights, nos anos 2000. Mas aí que vamos ao filme, que, embora seja em um universo alternativo, o filme serve para explicar alguns detalhes da lore do jogo, igualmente a primeira trilogia, que também se passa em um universo alternativo, é lá que é revelado o nome do Purple Guy. Mas enfim, o primeiro filme se passa nos anos 2000, e William morreu nesse mesmo ano. Com a Faz Fest, a Freddy's volta a ganhar popularidade, então decidem criar a Fazbear Frights, a atração do terror que brinca com as lendas da Fazbear. O segundo filme se passa em 2002, então William ficou apodrecendo por 2 anos, ou, pensando alto, de 2 a 4 anos apodrecendo no traje. Então, pela lógica, no jogo eu acredito que o William morreu bem perto da inauguração da Fazbear Frights, até porque, pelo local, não deve ter demorado muito para ser montado. Com isso, eu acredito que o William morreu entre 1995 e 2015 ou 2023, porque não muda porra nenhuma o FNAF 3 passar em 2015 ou 2023, porque depois acontece o FNAF 6 no mesmo ano, e o Help Wanted muitos anos depois, então foda-se quando se passa o FNAF 3, oxi. Que isso? Mas enfim, eu Tá acredito brabo? que o William morreu perto dos anos de 2010, não acho que ele tenha ficado apodrecendo por mais de 10 anos. Se o FNAF 3 se passa em 2015, eu acredito que o William morreu entre 2010 e 2014. Se o FNAF 3 se passa em 2023, eu acredito que o William morreu em... Mas você não acabou de falar que, tipo assim, mas a sua lógica não tá tão certa, ô Fasney. Tipo assim, tá, deixa eu terminar. Entre 2018 e 2022.
Não, tá, se foi... Peraí, ó, vamos lá. Essa é uma dúvida que a galera tem muito, mas é só mais uma questão de data, porque, primeira coisa, o Scott não sabe contar muito bem, mas aí a gente releva, por quê? O que ele falou são bases de informações sim, tipo, o FNAF 1, ele fecha em 93, o restaurante do primeiro FNAF, né, aquele restaurante tão icônico e tudo mais. Depois disso, os próprios eventos do que aconteceram do Follow Me, mais Sister Location. O Sister Location é assim, o William Afton ainda tava vivo, o William Afton ainda tava fazendo as coisas, e ele voltava na pizzaria do FNAF 1 pra pegar, né, esses remanescentes. Isso a gente viu justamente na trilogia, que é Silver Eyes, Twisted Ones, Fourth Closet. É de lá que vem essa ideia dele ir lá e pegar e complementar o minigame do Follow Me. O que aconteceu? A galera pegou e ficou nessa coisa do tipo assim, pô, 30 anos desde que a Freddy Fazbear Pizza foi fechada, então a galera já somou na época que, tipo assim, tá, o FNAF 1 se passa em 93, então 30 anos depois é 2023, a galera já fez essa soma. Só que, nesse meio tempo, tem um animatrônico completamente apodrecido, que é o Springtrap, que ele é encontrado, né, justamente nesse meio tempo, só que a galera assume, pelo menos, que o William Afton morreu, então, em 93, mas isso não faz tanto sentido. Ele não morreu logo depois da sequência, que a gente não sabe o ano certo, tanto no documentário que a gente escreveu, não tem um ano certo, mas a gente sabe que é entre o FNAF 1 e o FNAF 3, que o William Afton acabou morrendo ali. Mas não é exatamente em 93, que nem ele falou, isso realmente eu concordo. Em 95 é uma data que tá dentro do código do Sister Location, mostrando que seria 95 os eventos do Sister Location. Ah, Cor, mas espera aí, mas tem a Circus Baby, tem a Afton Robotics e tudo mais. O Sister Location, ele tem várias épocas diferentes. Ele conta uma história nos minigames sobre a Elizabeth, isso deveria ter acontecido antes, né? A criação da Ceber, o Circus Baby Pizza World, por exemplo, isso também é antes. E a Afton Robotics também é antes. Mas os eventos do jogo, eles se passam depois do FNAF 1, né? Que o Michael vai lá procurar o pai dele, aquela coisa toda. Então, o que acontece esse negócio dos 30 anos, é quando a Freddy Fazbear Pizza originalmente teria fechado. Mas a galera tá falando que a Freddy Fazbear Pizza original, a primeirona, aquela raiz, roots mesmo, ela na verdade fechou, assim, na verdade ela abriu em 83, que tem a moedinha no Help Wanted, que tem os detalhes que na própria Fredbear's Family Diner eles mudaram os animatrônicos para outro lugar. Aí tem agora no Secret of the Mimic que eles fizeram os protótipos antes para um outro restaurante. Tanto a Fredbear's, ou melhor dizendo, os protótipos já eram para ir para Fredbear's e eles estavam fazendo novos protótipos para um outro restaurante, que seria a Freddy Fazbear Pizza. E aí veio o filme do FNAF 2, mostrando 1982, Freddy Fazbear Pizza. Então, fica uma confusão de datas. Então, eu entendo o que ele tá falando aqui, só não acho que o William Afton tenha morrido em 2010. Porque se pela lógica e pelas datas que nós temos do próprio filme, que seria 2000 e o lugar já tá todo abandonado e o cara não fechou, que seria o William Afton, mas ainda assim nós temos os eventos em que os animatrônicos do Sister Location já estão funcionando e seria em 95, então a gente bota mais ou menos a data que o William Afton teria morrido em 95. Mas pode ser que ele tenha morrido depois disso, que aí seria a última parte do Follow Me, que é justamente quando ele vai lá de novo e pega as almas dos animatrônicos e faz aquela coisa toda. No universo de FNAF, pessoal, a alma, ela pode se dividir, né? Ela pode, tipo, ter a agonia dela em um lugar e ter pedaços, sabe, quebrados em vários lugares diferentes. O próprio Stitch Wraith deu essa ideia. E vários outros animatrônicos têm praticamente essa mesma coisa. Tanto que as almas das crianças atormentando e seguindo ele ainda, e ele utilizando a parte desse remanescente para ligar os Fantimes, meio que pode ser algo desse tipo, onde ele utiliza não a alma completa, mas a parte dela porque tá fusionado em vários lugares. Eu sei, é um conceito meio estranho, mas ao mesmo tempo é que existe ainda os animatrônicos todos quebrados e as almas deles que matam, né, no Follow Me, e aí aparece no filme do FNAF 1 essas mesmas crianças lá matando o homem por trás do ruim, né, que é o Follow Me, e aí colocaria que o William Afton teria morrido em 2000, 2001, né, pela época do filme. E aí em 2002 ele ainda estaria morto, né, que é justamente o que tá acontecendo, então seria entre 95 a 2001. Aí essa ideia de que, abriu em 2015, é por conta justamente que a primeira Freddy Fazbear Pizza, a original zona, a Brabona, que aconteceu as coisas e tudo mais, ela abriu em 82, 83 e ela foi fechada em 85, que é quando aconteceu as primeiras mortes, né? Então a teoria é de que o mesmo restaurante que abriu originalmente a Freddy Fazbear Pizza é o mesmo restaurante do Into the Pit,
o Jeff's Pizza. Mas isso também é uma teoria. E aí, o que eu penso? O que eu penso disso tudo? Eu gosto de ir pra época. Nós não tínhamos a ideia ou a noção de que um outro restaurante, né, aconteceria depois do FNAF 3, aí tem o FNAF 4, né? Então, a única coisa que tem é realmente um outro restaurante, que seria o de 85. Porque se a gente seguir a ideia de que tinha um restaurante entre o FNAF 4 e o FNAF 2, e essa teoria já existia na época, já tinha uma ideia de que teria um outro restaurante, e é justamente o restaurante que a gente até botou no documentário e tudo, que é o de 82 e 83, né, da moedinha lá, que eles mandaram o Fred, Bonnie e Tika Fox pra lá. Então, é por isso que, se for o fechamento da Fred Fazbear Pizza, a original, ela teria fechado em 85, e aí daria 30 anos, e 2015 seria aonde acontecem os eventos da Fazbear Frights. Mas também tem a galera que acredita que foi depois do fechamento do FNAF 1, já que foi ali a última Fred Fazbear Pizza que chegou a realmente existir comercialmente falando. Ah, mas não tem o Fred Fazbear Pizza Place? Então, o Fred Fazbear Pizza Place é outra coisa. É justamente o restaurante do Pizzaria Simulator. Não é a mesma coisa do passado. Os restaurantes da época do William Afton, que foi a Fred Fazbear Pizza, duraram até 93. Então não é longe de se pensar, então a Fazbear Frights acontece em 2023. É só uma coisa de data. Os eventos, pessoal, não muda, tá? Os eventos são os mesmos. É só a galera querendo organizar tudo nas datas certinhas. É só uma questão da onde começou. O resto, vocês tudo sabem, tá tudo certo, tá? Então, aí, nesse ponto eu concordo com o Fazli. É só uma data, não muda muita coisa, não. O importante é vocês saberem os eventos chaves. Os eventos chaves vocês já sabem, né? Quando eles aconteceram, é só uma conveniência de datas mesmo. Nada perigoso, se pensavam por assim. Aí vai de cada um, melhor dizendo. Vamos lá, hein? No FNAF 1, na câmera 4B, essa lista de regras, em um raro momento, pode ser alterada para 4 pedaços de jornais noticiando o desaparecimento das 5 crianças, que agora estão possuindo os clássicos animatronics do FNAF 1. Esse evento, mostrado mais pra frente no Into the Pit, ficou conhecido como MCI, o incidente do desaparecimento das crianças. Porém, no minigame Saved do FNAF 2, quando vimos o layout completo da pizzaria, que é o mesmo do FNAF 2, notamos que há mais 5 crianças mortas e espalhadas pela pizzaria. Esse evento ficou conhecido como DCI, e alguns fãs dizem que esse incidente deu vida aos toys, afirmando assim que eles possuem almas. Porém, esse tal DCI só foi mencionado no FNAF 2, e depois ele foi simplesmente esquecido. Então, será que o DCI realmente aconteceu? A minha teoria é de que, sim, o DCI aconteceu, e os toys possuem almas. Mas vamos por partes. A Fred de 85 foi fechada pelo MCI e pelos animatronics estarem sangrando e soltando pus. Já no FNAF 2, na noite 4, Ralph diz que está ocorrendo uma investigação na pizzaria e que ela ficaria fechada por alguns dias. Beleza, só pra te atualizar, tem algum tipo de investigação rolando por aí e talvez tenhamos que fechar as portas por alguns dias, sei lá. Mais pra frente, a Fred de 87 realmente foi fechada por conta da mordida de 87. Mas se o Ralph disse que estava ocorrendo uma investigação no local, significa que ocorreu alguma coisa para ela estar sendo investigada. E essa coisa é justamente o DCI. Além do fato de ainda ter sangue fresco espalhado pela pizzaria e pelo easter egg do Purple Guy aparecer de repente. No filme do FNAF 2, acontece um paralelo semelhante ao DCI. De novo, mesmo o filme não se passando no mesmo universo dos jogos, ele ainda assim serve para explicar pequenos detalhes extras do jogo. E no filme é mostrado o tal DCI, com os investigadores paranormais, fazendo uma alusão ao DCI dos jogos. Existe uma teoria que diz que esse minigame foi mal interpretado, e que seria o William retirando os corpos do MCI de dentro dos Withereds, para assim os policiais não poderem descobrir e muito menos a Fazbear. Porém, essa teoria analógica não faz sentido, pois os corpos já estariam apodrecidos depois de 2 anos, e também não haveria sangue no local. Concordo. Além do mais, o William ainda estava fazendo os testes com agonia, e provavelmente ele precisou de mais cobaias e por isso matou mais 5 crianças. E diferente do filme,
Puppet não controla os toys. Além do mais, Ralph diz que os toys olham para a equipe e os adultos com um olhar assustador. Informado, tá? Mas só pra você saber, tenta evitar contato visual com qualquer animatronic essa noite, se você puder. Alguém deve ter mexido no reconhecimento facial deles. Eu não tenho certeza. Mas os personagens estão agindo bem estranho, quase agressivos com toda a equipe. Eles interagem com as crianças normalmente, mas quando encontram um adulto, eles ficam olhando. Como se estivessem com raiva dos adultos e amor pelas crianças, igual os clássicos possuídos pelo MCI. Então, os toys muito provavelmente possuem as almas do DCI junto do sistema de segurança bugado deles em detectar invasores. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Acabou? Não ia falar mais nada? Aí vai. Esse aqui eu acho que eu posso bater o martelo. Que realmente é um segredo, é um mistério não resolvido, sendo bem honesto. Por quê? Não teve mais tantas menções dessas crianças que morreram em 87, ou de que isso teria acontecido em 87. Mas o problema é que o layout da pizzaria é o layout do FNAF 2. É uma Freddy Fazbear Pizza nova, que foi aberta em 87 e fechada em 87 também. Então, e aí tem esse minigame lá, tem essas coisas lá, enfim, não sei. A ideia de que seriam só vestígios ou a coisa bizarra que veio dos próprios Withereds, né? Que aí as crianças estariam nos Withereds, que tem o Withered Golden Freddy e tudo mais, estariam todos neles ali. A Puppet foi lá e reativou a alma deles, né? De algum jeito ali. E na verdade as mortes e tudo mais seriam só o que teria acontecido, né? É uma mistura do reflexo do futuro do passado, meio parecido com o Into the Pit? Não sei. Aí a galera vai falar, não, é isso mesmo e tal, não sei o quê. Mas é aquela coisa também. Existe o ponto de que, né, o negócio de sangue, o negócio dessas coisas meio paranormais e um negócio meio bizarro, né, do que teria sido o próprio FNAF 2. O que eu quero dizer, não é tão longe de pensar que existiu sim esse evento. Mas é meio estranho esse evento, né, ou pelo menos o restaurante do FNAF 2, não ter sido relatado ou não ter sido colocado, né, de novo, ou até sido mencionado. É sempre mencionado o MCI, é sempre mencionado as 5 crianças originais e mais a Puppet. Então, é aquela coisa. Então, seria o mais importante elas do que essas crianças do DCI, mas não foi mais coisa ruim que o William Afton teria feito? Então, o problema é, tanto na parte do filme, isso não foi utilizado, né? E a gente não vê isso tanto nos livros, a gente só viu no jogo do FNAF 2. Pode ser realmente só retratando que as crianças que morreram do MCI estão de volta aqui e foram só transportadas e ninguém encontrou elas. E o minigame estaria só tentando revelar a verdade, porque vários dos minigames de FNAF eles tentam fazer isso. A explicação, na maioria deles, é tentando mostrar a verdade pra quem está ali. Seria a agonia e as coisas do local, né? Tentando transportar o que estaria acontecendo. Eu, particularmente, acho que teve o DCI, acho que teve a morte das crianças. Mas, pelos sinais que a gente vê, tanto do próprio filme, que acabou utilizando... Não, nessa pizzaria só morreu a Charlie. E a gente viu no jogo que só morreu a Charlie mesmo, em uma Freddy Fazbear Pizza, que foi também, né, já um tempão... Lá na época da Freddy vs Family Diner, aquela coisa toda, aí pegaram a Puppet foi lá e, né, acabou existindo por conta da Charlie, tudo esse negócio a gente sabe que existe. E aí no filme é colocado que a Charlie, né, a Puppet que acaba comandando todos eles, né, sendo a Puppet Master, né, a Ring Master, enfim, sabe, comandando todos eles pro show, seria a própria Puppet que teria feito todas essas coisas, até com os próprios Withereds, que ela também tem controle. Só que o diferencial é que os Withereds têm as almas das crianças. Só que aí nós entramos em um outro problema. Por quê? Se a gente for basear simplesmente no filme, os Withereds não têm as almas das crianças. Os Withereds não possuem as almas delas. Porque a gente vê depois que tem no final que os animatrônicos que estão realmente possuídos são do FNAF 1 e eles acabam descendo a porrada nos toys. E os Withereds só eram realmente usados como peça, né, de reposição. Se deu alguma coisa quebrada, ela pegava uma peça do bicho e botava nos animatrônicos que realmente estão na pizzaria andando, que seriam os toys. Aí aquela coisa dos animatrônicos terem sido remontados e tal, meio que agora que a gente viu todo esse paralelo do Secret of the Mimic também, né, que os protos, né, que seriam depois utilizados da Freddy Fazbear Pizza e foram os animatrônicos que o William Afton colocou as crianças dentro deles, pode até fazer mais sentido, porque
quem desenhou esses animatrônicos foi a Fiona, foi uma outra pessoa. Aí o William Afton queria colocar pra ser como se fosse uma criação dele. Olha a teoria surgindo aí, hein? Pega. Então pode ser alguma coisa desse tipo, visto que ele sempre teve inveja que o Henry Emily fazia as coisas, agora tem a Fiona que fazia também, e ele quis dar o toque dele pras paradas, o tipo, eu tô fazendo a minha coisa de dar vida, e é por isso que ele, então, de tanta raiva que ele teve desses animatrônicos, ele botou as crianças lá dentro também. Coisas a se pensar. Mas o que eu digo é, os Withereds, eles seriam as versões, né, que até foram criadas e feitas pelo Henry Emily, né, mas seriam os animatrônicos ali daquela época, mas os animatrônicos possuídos seriam desde os protos que nós vimos em 79, aí eles foram efetivados em 83, e aí as crianças, né, são mortas lá dentro e tal em 85. E aí os Withereds, eles seriam só animatrônicos que tem realmente essas coisas de peça de reposição. E é isso só. Porque eles eram os antigos lá que iam ser colocados e chegaram até a ser meio que, enfim, colocados em algum restaurante, mas não foram eles que tiveram as crianças dentro deles. Enfim, novamente, é por isso que o filme, ele estraga muito. É meio bizarro a gente colocar a ideia dos filmes nessa jogada toda. E então eu fico com a versão dos jogos. Eu prefiro. E novamente colocar muita coisa do filme pra explicar as coisas dos jogos é um pouco complicado, visto que são universos diferentes, com eventos até diferentes em outras épocas também. Cor, você falou muita coisa, eu confundi minha cabeça. Novamente, eu acho que o DCI é sim o que a gente, né, viu no FNAF 2. São outras crianças que morreram. Pro lugar estar sendo investigado para ter algum tipo de coisa, deveria ter acontecido um crime lá, que nem foi falado mesmo no próprio FNAF 4, perdão, no próprio FNAF 2. E eu acho que sim, esses animatrônicos foram, né, depois reutilizados, refeitos, e aí as crianças foram passando, né, mesmo mudando o design delas, passando um pro outro restaurante. Então eu acho que é isso, mas ainda assim eu acho que o DCI aconteceu. Desculpa pela confusão, vamos ficar pelo que nós sabemos dos jogos e não vamos misturar tanto do filme para não enrolar a cabecinha de vocês também. E olha lá, vai começar o Andrew. Eu até tô sabendo já. Ele está aqui e sempre observando. Aquele que você não devia ter matado. Eu vi. Aquele que você não deveria ter matado. Eu fui refeito, mas não por você. Por aquele que você não devia ter matado. Aquele que você não devia ter matado. Essa fala está se referindo ao William Afton ter matado a criança mais importante da franquia. Pois, caso vocês não conheçam a história da OCN, é basicamente o purgatório, entre aspas, do William Afton, criado pelo espírito mais traumatizado com seu assassinato, o espírito vingativo. Mas quem é esse tal espírito? Cassidy, a alma dentro do Golden Freddy, que é literalmente o animatronic mais misterioso de toda a franquia, que até hoje não se sabe em sua história, ou Angel, a criança que supostamente foi esquecida do MCI, que só apareceu nos epílogos a Fazbear Frights como um espírito revoltado que sente raiva daquele que o matou. Esses são os dois principais suspeitos de quem possa ser o espírito vingativo. Sendo bem curto e breve, eu tenho 80% de certeza que o espírito vingativo é realmente Cassidy e vai se ferrar, Angel. Tá bom, mas vamos lá com algumas evidências. Eu tenho uma outra ideia. Eu comecei a ter uma outra ideia. Seria a Puppet. Aí vão falar, meu Deus, vai ter o final do Golden Freddy. Não, gente, tô brincando. Eu acho que seria realmente a Cassidy. Mas eu não acho que a candidatura mais forte de segundo colocado seria o Andrew. Pra mim, seria a Puppet. Mas aí fica essa conversa pra outra hora. Primeiro, com a teoria do Angel ser aquele que você não devia ter matado. Mas antes, se você estiver gostando do vídeo até aqui, já deixa seu like e se inscrevam para mais mistérios de FNAF. Mas enfim, sobre a teoria, nos epílogos a Fazbear Frights, Angel possui o animatronic / sucata Stitch Wraith, formado por duas almas, aparição de sutura. E Jake. Angel é descrito como uma pessoa muito irritada com alguma coisa que ele não conseguia se lembrar. Ele só quer vingança por aquele que o matou, porém ele não se lembra de quem é. Essa descrição se encaixa perfeitamente com o fato do William estar sofrendo na UCN pelo espírito vingativo. Além do mais, no conto O Homem do Quarto dos 80, que conta a história de um homem todo podre, que claramente é o William Afton, no hospital em que esse cadáver está decomposto, há uma espécie de criança, ou melhor, um
um espírito com uma máscara de jacaré que está atormentando o cadáver. Aliás, como eu disse, Angel é mostrado como alguém muito agressivo e revoltado, e as falas das Mid-Rock Melodies do FNAF 6 na UCN refere-se a alguém que quer manter o William preso para sempre. A gente só começou. Nunca vou te deixar sair. Nunca vou te deixar em paz. Esse é o sentimento. E agora você vai passar por isso de novo e de novo. Pra sempre. Eu nunca vou te deixar ir. Ele tentou te soltar. Ele tentou nos soltar. Mas não vou deixar isso acontecer. Eu vou te segurar aqui. Eu vou te manter aqui. Não importa quantas vezes eles nos queimem. Porém, nossa teoria do Angel ser o espírito vingativo tem muitas falhas. Angel diz que não se lembra do que aconteceu com ele e muito menos sobre o William Afton. Já na UCN, todos os animatronics fazem parte da Freddy's e do mal que ele fez a todos aqueles animatronics. Como uma espécie de flashback que o William fez durante toda a sua vida envolvendo a Freddy's. Mas a cartada final nessa teoria é que, no final dos epílogos, Angel finalmente descansa em paz. E até onde nós sabemos, o William está sendo atormentado até hoje, mesmo estando morto desde o FNAF 6. E até porque, pra mim, não faz nem um pouco de sentido esse personagem ser classificado como somente uma criança esquecida pela polícia. Tipo assim, como assim eles esqueceram uma criança? O moleque literalmente desapareceu e ninguém fez falta? Mas então, depois que descascamos a teoria do Angel ser o espírito vingativo, vamos para o GOAT Cassidy, né? Enfim, acho que a evidência mais clara de Cassidy ser o espírito vingativo é o fato do Golden Freddy ser um dos animatronics mais misteriosos da franquia e também por ele aparecer na cutscene final da UCN, implicando Exatamente. que é Cassidy quem está prendendo William. Não tem outro motivo para explicar por que o Golden Freddy apareceu na última intermissão, a não ser esse. No Princess Quest 3, aparece Chica olhando para a princesa caminhando pelo cenário, e sua fala condiz perfeitamente com sua aparição no Princess Quest. Eu fui a primeira. Eu vi tudo! Eu vi aquele que você não deveria ter matado. Chica... Sabe o que a galera briga muito? É por conta do gênero. É só por conta do gênero, porque Cassidy é um nome ambíguo, pode ser pra menina ou pra menino. E aí, como como o Scott Calton utilizou a foto do próprio filho dele pra representar o negócio, aí... Ai, não, então tem que ser realmente um moleque. Sendo que não, cara... Sei lá, porque é aquela questão. Quando a gente fala, né, dessas coisas, o que tá acontecendo, não sei o quê, a gente sempre tem que ter uma certa coisa, porque aí, novamente, a gente vê, tem até um desenho que eu lembro, que tem a foto da Cassidy recebendo um negócio de aniversário e tal. Como os animatrônicos sempre se referiram como aquele, e aí a galera vem naquela cabeça, pô, a foto é de um moleque, não de uma menina, aí que começou a surgir essa dúvida. Eu acho que aquele que você deveria ter matado, a foto, é só pra representar uma criança mesmo. Não necessariamente que seria uma menina. Eu acho que o Scott Calton deve ter, assim, aí tentando pensar um pouco do criador. Como ele não tem uma foto de uma menina que poderia ser colocada ali, e ele falou, vou pôr a foto de um dos meus filhos, que aí eu sei que não vai dar problema, então ele acabou utilizando a foto de um dos moleques, que era o que casava, né, na época, com a idade e tudo mais. Eu não sei se o Scott Calton tem filha, então, ou filha na idade ainda, o que é mais importante, né, na idade como se fosse uma criança. Então ele acabou usando a foto de um dos filhos dele, que eu acho que não teria problema de direito autoral, algo assim do tipo, né. Mas eu acho que ele deveria, agora, a essa altura, ele deveria ter puxado alguém pra fazer a render, né, fazer o 3D. Tem muita gente que poderia fazer algo bem feito ali, talvez, mas enfim. Viu aquele que você não devia ter matado? Suzy viu William arrastando Cassidy para o quarto secreto da pizzaria antes de matá-la. Mas aí que vem o pulo do gato e o maior plot twist de todos. Prestem bastante atenção agora, pois pode soar meio confuso. Então preste atenção. No livro The Week Before, que muito provavelmente é canônico nos jogos, uma personagem chamada Sra. Angels tem uma filha pequena que desapareceu anos atrás. Mas agora o plot real dessa história é que provavelmente o Angel nunca existiu na lore dos jogos. Pois, se a mulher do The Week Before se chama Sra. Angels, como apelido,
Cassidy então se chama Cassidy Angel. O Angel da Fazbear Frights é só um paralelo direto com Cassidy. Ele nunca existiu fisicamente nos jogos. E isso implica principalmente com o fato do Stitch Wraith, o animatronic que Angel da Fazbear Frights possui, tenha 2 almas. Isso faz um paralelo direto com Golden Freddy, onde há uma alma pura, como Jake, que só quer descansar em paz, e uma outra alma querendo vingança, que é Angel. Angel é o sinônimo de Cassidy, Jake é o sinônimo do Crying Shield, e o Stitch Wraith é um paralelo implícito com Golden Freddy. E sobre aquela 6ª criança aparecer no jogo do Into the Pit, eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que não temos 100% de certeza se esse MCI é real confiável. Que, cara, é ridículo esse negócio de 6ª criança que foi esquecida. Não faz nenhum sentido não, desculpa. Mas claro, isso é só uma teoria que eu acho que mais se encaixa com o fato de Cassidy ser o espírito vingativo e Angel nunca ter existido, pelo menos nos jogos. Até porque eu acho que se fossem substituir Cassidy por Angel, praticamente todo o papel do Golden Freddy vai ter sido jogado no lixo. Eu não gosto desse menino, não sei se deu pra perceber. Eu gostei da ideia de Andrew ser um sobrenome e ser Cassidy Andrew. Aí eu acho que é que assim, talvez é um paralelo interessante onde Cassidy e Andrew seriam o mesmo personagem. Só que pra retratar melhor isso nos livros, já que é um universo diferente, então seria a mesma função de personagem. Mas a galera fala assim, pô, mas aí tem no Silver Eyes. Então, gente, o Silver Eyes também é outro universo. Não é o mesmo universo dos Frights. Então, pode até fazer um pouco de sentido ter alguns paralelos de alguns personagens, mesmo eles não tendo o mesmo nome. A gente assume, por exemplo, naquele You Are The Band, que seria um paralelo com alguém que seria o Michael Afton, ou é o próprio Michael Afton, mas o próprio livro não diz o nome Michael Afton. A gente só entende que é alguma coisa. Então pode ser algo desse tipo. Vendo agora que no The Week Before tem realmente o Andrews e tem o Golden Freddy, tem o Game Over, pode ser, hein? Pode ser um negócio aí. Não que eu não gosto da ideia da 6ª criança. Eu só acho que é uma coisa que a 6ª criança seria a Puppet, né? Porque tem a Charlie, aí tem Gabriel, Fritz, Suzy, Jeremy e a Cassidy, as crianças, né? Então, a 6ª criança, que eu acho que também tá sendo colocada no próprio Into the Pit, essa 6ª criança é a própria Charlie. Ah, Cor, mas não faz sentido porque não é na mesma época. Eu sei que não faz sentido por não ser na mesma época, mas eu acho que o Into the Pit é esse limbo de memórias e que inclui também a memória da própria Puppet, da Charlie. Precisa pôr porque ela também foi uma das crianças mortas, uma criança que morreu até antes das 5 crianças que nós conhecemos como MCI. Então faria sentido já que em algum momento, em 83 para 85, isso nós todos convirmos mais ou menos aqui, a própria Charlie e os animatrônicos que estão ali, eles meio que tiveram contato. Em 85 tiveram mais contato ainda por conta da Charlie tá ali junto, tá ali no meio. Então, as 6 crianças que aparecem é justamente a do MCI mais a Puppet. E eu falo isso porque tem outro paralelo novamente no Help Wanted 2, mostrando as 5 almas mais a Puppet. Se essa fosse uma ideia realmente usada, eles têm o Help Wanted 2 pra colocar o Andrew e não colocaram. Deixaram da mesma forma que foi. Aí não sei, eu sei que a galera vai descarrilhar nos comentários aí e tá aí pra vocês fazerem isso mesmo. Vambora. Lá vamos nós. A história do FNAF 4 é até hoje um mistério, pois ela já teve muitas e muitas interpretações. Nunca teve uma real explicação definitiva para explicar a existência dos Nightmares, por exemplo. A primeira explicação que a fandom lá em 2015 acreditava é na famosíssima teoria dos sonhos do Matt Pat, onde FNAF não se passava de apenas um sonho da criança chorona após sofrer a mordida de 87, e os Nightmares seriam seus pesadelos e alucinações o assombrando. Essa teoria é estúpida hoje em dia, e na época muitas pessoas... Assim, uma parte eu acho que é, mas eu não acho que, tipo, tudo de FNAF fosse um sonho. Eu acho que realmente a criança chorona, ela acabou vendo esses bichos, né? E seria um pesadelo dela, mas não quer dizer que tudo foi um pesadelo, entendeu? Mas o que ela tava passando por conta da mordida e tudo mais. Pessoas se recusaram a acreditar. Felizmente, essa teoria já foi completamente desmentida hoje em dia. FNAF realmente aconteceu.
No universo dos jogos, não na vida real, pelo amor de Deus. É verdade. Enfim, a segunda explicação surgiu com o lançamento do livro The Twisted Ones, onde apresentava os discos de ilusões criados por William Afton na Afton Robotics. Esses mesmos discos criaram os Twisted Animatronics, que, levando em consideração a aparência toda fodida deles ser similar aos Nightmares, até que faz sentido. Segundo essa teoria, os Nightmares nasceram dos discos de ilusões que o William botou nas pelúcias dos animatronics. Isso explicaria porque Foxy vira uma após levar uma portada na cara. Mas depois do Secret of the Mimic e do Tales from the Pizzaplex, essa teoria não é mais 100% confiável. A terceira explicação está no Tales from the Pizzaplex, na história Ditophobia, que conta literalmente a história dos Nightmares. Que, segundo o conto, eles surgiram a partir de experimentos com gases alucinógenos criados por William. Ele sequestrava cobaias, provavelmente crianças, e testava elas na casa do FNAF 4, pois, levando em consideração a planta da casa, ela não parece ser a do Crying Shield mostrada nos minigames. Mas a explicação com mais lógicas e com mais evidências para explicar a história do FNAF 4 é a de que, na verdade, estamos controlando Michael Afton tendo pesadelos durante seu expediente no FNAF 1. Porque Calma tem lá, até o eu easter vou tentar egg. explicar direitinho pra vocês, sem soar confuso. Para isso, vamos usar a história de Ditophobia, o Secret of the Mimic e o filme como paralelos e referências. Para início de conversa, no Secret of the Mimic aparece a casa do FNAF 4, muito provavelmente porque esse era o lugar que o William costumava fazer experimentos com de fato os gases alucinógenos ou qualquer outra coisa para invocar os Nightmares. Essa casa em Secret of the Mimic revela que a casa do FNAF 4 realmente existe. Isso explicaria porque na Sister Location há câmeras pela casa. Nesse local, William observava suas cobaias e como os Nightmares agiam. Porém, a gameplay do FNAF 4 se passa dentro dos pesadelos do Michael Afton durante seu expediente na pizzaria do FNAF 1. Sim. A prova mais clara está no áudio invertido do Ralph no fundo. E no Security Logbook também. Michael estava sonhando com os eventos do FNAF 4. Provavelmente pelo acúmulo de agonia e energia negativa da Freddy's causava esses pesadelos. Eu acredito Talvez nisso aí mesmo. Michael, quando criança, presenciou William colocando suas cobaias dentro da casa do FNAF 4. Assim, ele testemunhou os Nightmares e a casa em si, por isso começou a ter pesadelos. A mesma coisa acontece parecido no filme, onde Mike Schmidt dorme no meio do trabalho, e ele sonha com Garrett e as crianças do MCI, que aliás, ele não as conhecia. Michael estava esse tempo todo tendo pesadelos com os Nightmares durante seu trabalho. Com isso, provavelmente a gameplay do FNAF 4 se passa no mesmo ano em que o FNAF 1, em 93, talvez. E a última evidência mais clara é nos desenhos que Michael fez dos Nightmares no livro Survival Logbook, reforçando ainda mais os pesadelos que ele estava sofrendo. Mas enfim, galera, esse foi o primeiro vídeo de 2026, uhul! Se vocês gostaram do vídeo, já deixem um like, se inscrevam e se quiserem, comentam o que vocês acharam do vídeo ou se vocês tiverem alguma sugestão que eu possa trazer aqui, fiquem à vontade. Mas então é isso. Bom demais. Falou. Bom demais, bom demais. Bom, pra nós encerrarmos esse negócio, né? Eu acredito que o FNAF 4, o que mais faz sentido é isso. Onde a criança chorona passou por esses tormentos até ela chegar a morrer, porque isso casa com o minigame, né? Lá do tipo 5 dias pra festa, 4 dias pra festa. E aí ela morre mesmo depois do último dia, quando ela enfrenta o Nightmare. E aí, né, todas essas coisas, essas paradas e tudo mais, meio que foi passado pro próprio
próprio irmão como uma forma de pesadelo lá no FNAF 1. Por isso que ele... É aquela coisa, cara, se tem no Security Logbook os Nightmares, se tem esse áudio do FNAF 1, tem que ter algum vínculo, alguma coisa, uma explicação do protagonista, né, ter escutado isso. Porque se for só a criança chorona, como que ela ia saber desse áudio? Como que ela ia ter noção disso? Ela não tem. A criança chorona morreu em 83. Não tem como ela viajar no tempo, né? Então, o que faz mais sentido é o Michael Afton lá no futuro tem os pesadelos da criança chorona. É isso. Mas é aquela coisa, a criança chorona passou e viu também os mesmos bichos e até o William Afton usou isso pra fazer os experimentos pra funcionar em outras pessoas. Até o próprio Ditofobia confirma isso também. Na verdade, tem várias coisas nos frights. Por exemplo, tem outras paradas que as pessoas começam a ver, alucinações de outros bichos, mesmo essas pessoas não tendo passado pelos mesmos eventos. Eu lembro que tem uma história, eu não lembro o nome, que é do Shadowbone, que o cara começa a ver o Shadowbone perto dele. E esse cara não tá no FNAF 2, ele tá vendo o Shadowbone por conta de outra parada em outro lugar, mas é o mesmo Shadowbone. Então ele tá tendo esse paralelo de ver esse mesmo bicho. Eu já contei essa história no canal que eu me lembro. Então, existe essa coisa, né, de pessoas passarem ou verem as mesmas fitas, né? Mesmo não ser... Fitas eu falo mesmo os eventos, até passar por essas coisas, mesmo não sendo ela 100% ali. Mesma coisa do Oswald voltando pro Into the Pit, né? Ele tá revivendo as memórias e as coisas daquela época, da agonia, das paradas que, né, infectam a cabeça do moleque. Tanto que tem até esse bicho, né, formado das memórias, dos traumas das crianças da época, que é esse Springbone bizarro. Enfim. Não acho que a história do FNAF 4 seja tão mistério. Pra mim, o que é mais misterioso naquela época é porque que existe um minigame com a Toy Chica sem o bico, por exemplo. O Scott Calton quis falar que isso era importante na época, mas ele cagou e andou. A própria caixa do FNAF 4, o que ele queria por aquilo? Se era realmente pra falar que ele tava ainda... O William Afton tava com o corpo da criança, ou que seria algo desse tipo, que a criança não morreu completamente e o William Afton começou a ver o que estava acontecendo com o próprio filho dele, não sei. O que será que aconteceu também, né? Fora tem outros detalhes dos minigames, assim, que as crianças falam... que tem um coelho que mordia, assim, uma pelúcia de coelho que mordia, né, a mão das pessoas, depois isso foi usado em Out of Stock na Fazbear Frights. Tipo, não, assim, é meio estranho que as coisas meio que vinculam e tal, mas você fala, por que tem esses detalhes, né, no FNAF 4? Talvez tenha alguma pista que a gente tenha perdido. Pra mim, o maior mistério de FNAF ainda é o Midnight Motorist. Esse é um dos mais perigosos de explicar. Enfim, pessoal, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tamo junto, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado no canal do Fazne. É isso, e até a próxima.